Seja muito bem-vindo a mais uma aula de apresentações aqui. E se você está chegando por aqui agora, meu nome é Adriel Araújo, eu sou o fundador e CEO aqui da Power PPT. E olha só, tem um recado importante para você. Você ainda não me segue lá no Instagram? Então me siga no Instagram, porque lá, pessoal, eu sempre vou postar conteúdos sobre apresentações. São conteúdos mais rápidos, né? De 30 a 60 segundos ali nos vídeos, né? Nos tutoriais sobre PowerPoint, mas também em conteúdos sobre storytelling e a forma como você se comunica na sua apresentação. Então é muito importante que você já comece aí a me seguir lá para você acompanhar todos esses conteúdos. E faça a tua inscrição aqui também no YouTube, porque aqui sempre teremos conteúdos mais profundos, né? Que tem aí duração de 30, 40 minutos, até mais do que isso, para que eu consiga trazer aqui alguns conceitos para vocês também sobre apresentações. Você me seguindo no Instagram e fazendo a tua inscrição aqui no YouTube, eu tenho certeza que você já vai transformar completamente as suas apresentações. Mas vamos lá, essa aula aqui é o seguinte, galera, eu sempre vou muito direto ao ponto aqui e hoje não vai ser diferente, tá? Nessa aula aqui eu quero trazer para vocês alguns conceitos sobre os slides, sobre a construção dos slides, por que a gente vai mudar algumas coisas aqui nesse slide que você está vendo agora, mas também, claro, vai ter aquele passo a passo, naquela mão na massa ali para a gente poder construir essa apresentação temática aqui de Star Wars. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui em modo apresentação, para que a gente já consiga enxergar essa apresentação aqui, esse slide, né, em tela cheia. E aqui a gente tem aquele slide padrão, né, aquele slide típico aqui para falar sobre as vantagens de fazer alguma coisa, aqui no caso as vantagens de fazer uma apresentação em PowerPoint. Então tem o número 1 ali, flexibilidade para criatividade, fácil utilização. E aqui do lado direito a gente tem duas imagens, né? Então a gente tem alguns erros assim principais, né, e mais comuns, né, que as pessoas mais fazem aqui, que é justamente colocar mais de uma informação por slide. Então a gente tem um título e a gente tem o número 1 e o número 2, e eles têm um título para cada um desses temas e tem muita informação textual. Então, por que isso é ruim? Quando você coloca isso daqui, as pessoas começam a ler a informação. E aí, de repente, você está falando do número 1 e a pessoa que está sentada ali está lendo o número 2, a outra pessoa está lendo outra coisa, tá olhando, e aí ninguém está conectado com você. Então, por isso que é importante você sempre trazer um tema de cada vez na sua apresentação. Principalmente quando a gente está falando de treinamentos, de aulas, de palestras, isso é muito importante, pessoal. E até reuniões mesmo dentro de um ambiente corporativo, onde você muitas vezes vai entregar um conteúdo importante. E as pessoas precisam entender, tem pouco tempo para fazer, as pessoas têm pouco tempo para te acompanhar naquela reunião. Então é importante que você crie a tua apresentação de forma estratégica para que as pessoas consigam entender o seu conteúdo de forma rápida, né? E para que elas, claro, vão reter aquela informação também por muito mais tempo. Então, o primeiro erro aqui, pessoal, muita informação textual e mais de um elemento por slide, o que vai complicar muito aqui a forma como as pessoas vão enxergar isso, tá? Muita coisa para ler num lugar só. Nas imagens, a gente tem duas coisas ruins aqui. A primeira é, a gente está usando duas imagens que são imagens de estilos diferentes. Então, uma é uma imagem mais cartoon e a outra é uma imagem mais fotográfica, tá? Não misturar estilos diferentes de imagens na sua apresentação. Isso é ruim, parece que não tem uma linha visual, uma identidade visual clara. E isso está presente aqui também, né? Então a gente tem uma imagem de cartoon e a outra imagem mais voltada aqui para uma fotografia mesmo, uma imagem ali dentro de uma pessoa fazendo, né, uma palestra ali, um lecture, parece. Enfim, e tem um outro ponto importante aqui, que é o impacto dessa imagem. Por que essa imagem está pequena ali, né? Então vamos supor que a gente exclua uma dessas imagens e deixe somente essa segunda imagem aqui. Ainda assim ficaria ruim, porque a gente precisa ter mais impacto para essa imagem. Tem um motivo, não existe um motivo para ela ficar pequena ali. Ah, Adriel, então toda a imagem tem que estar sempre grande no slide? Depende, pessoal. Então existem sim alguns momentos em que a gente pode usar ela menor, mas a minha recomendação é que ela fique sempre maior ali para gerar de fato mais impacto. Então olha só, como que a gente mudou isso daqui? Primeira coisa, primeira grande mudança aqui é fugir um pouco desse convencional que é, ah, vou fazer uma apresentação para falar sobre as vantagens de alguma coisa. Então eu criei aqui uma analogia com um filme. Eu busquei isso através de uma analogia com um filme para falar o seguinte: venha para o lado PPT da força. Já que eu vou falar sobre as vantagens do PowerPoint, por que eu falaria sobre as vantagens de alguma coisa? Porque eu quero convencer aquela pessoa de que isso daqui é bom para ela, de que isso faz sentido para ela e que ela deve utilizar essa ferramenta. Então eu vou brincar com isso. Eu vou falar o seguinte: venha para o lado PPT da força. Eu vou fazer uma apresentação para persuadir alguém, convencer alguém sobre algo e eu consigo fazer isso com mais leveza, trazendo uma apresentação temática e que com certeza todo mundo já vai
de cara ali olhar para essa apresentação e falar, é algo diferente, algo fora do comum, com certeza vai gerar muito mais interesse. Então eu fiz primeiro uma capa aqui, mudei completamente essa ideia de vantagens, então venha para o lado do PPT da Força e depois eu posso, claro, falar sobre essas vantagens. Então usei aqui uma imagem, né, do próprio filme para pôr os slides dentro do PowerPoint. Ferramenta fácil de usar, você consegue ter mais criatividade, mais liberdade para criar, facilita na hora de você colocar essa apresentação para rodar numa palestra, numa aula, porque todo lugar tem um PowerPoint instalado, enfim, e aí eu vou falar mais sobre isso. Aí eu tenho um movimento desse elemento em 3D para o lado e agora eu falo do arco de storytelling. Vou falar sobre como os slides, né, de uma apresentação eles podem contribuir para a narrativa da sua história, a narrativa da sua apresentação. E aí por que é importante usar o storytelling? Faço mais uma transição de imagem com esse elemento em 3D para falar sobre o storytelling. Então 92% das pessoas preferem mensagens que soem como histórias. E aí eu continuo falando sobre isso. E aí no final ainda fiz uma brincadeira aqui, que o PPT esteja com você, né? Então fazendo aqui mais uma brincadeira com o filme, com umas frases do filme, para criar essa associação. E aí deixar, claro, estou convencendo alguém sobre algo, deixar minha apresentação mais leve. O que eu recomendo aqui, pessoal? Apresentações temáticas, elas podem ser utilizadas para qualquer tema, tá? Qualquer área, qualquer tema. Muita gente olha isso aqui e fala, Adriel, mas será que eu consigo? Então, é muito importante você fazer essa avaliação dentro do ambiente que você está, se faz sentido você aplicar uma apresentação mais temática ou não, tá? Eu sempre gosto de trazer elas atreladas a algum tema importante ou fazendo uma analogia, uma brincadeira com algo parecido, né? Então aqui, por exemplo, eu poderia falar sobre o Senhor dos Anéis, por exemplo. Então poderia ser o Senhor dos Slides, né? Ou o poderoso slide, o poderoso PowerPoint, enfim. O PowerPoint do futuro, né? De volta para o futuro. Dá para fazer umas brincadeiras assim com os filmes e você consegue criar uma apresentação bem legal, principalmente para aulas, treinamentos, em qualquer ambiente, palestras. Dá para brincar com isso, eu tenho certeza que o resultado vai ser bem positivo. Então vamos lá, pessoal, para a gente poder começar agora a parte, já expliquei aqui um pouco do conceito, né, para vocês. Vamos começar agora a parte mais prática, mão na massa. Eu vou abrir aqui um novo PowerPoint, né, para a gente poder começar isso aqui do zero, tá? Então deixa eu abrir aqui um PowerPoint novo. Já estou aqui, pessoal, com o PowerPoint aberto. Vamos começar agora a fazer a criação aqui dos slides, tá? Para a capa desse slide, pessoal, eu já vou aqui em inserir imagens e eu vou buscar uma imagem porque eu já tenho essa imagem aqui, tá? Eu já essa aqui é a principal, ó. Vou colocar aqui para inserir. E essa aqui é a imagem principal que vai na capa da minha apresentação, ó. Essa aqui foi a imagem que eu utilizei. E aí, pessoal, como que a gente pode adaptar aqui da melhor maneira possível para que a gente tenha espaço suficiente para colocar o texto também? O que eu costumo fazer? Olha só, você está vendo que essa imagem ela é bem centralizada, né? Então ele está bem centralizado aqui, mas eu preciso de mais espaço aqui à esquerda para colocar informação textual. Então o que eu vou fazer? Eu vou arrastar ele aqui mais para o lado, né? Para que eu tenha espaço suficiente para colocar o texto aqui. Só que aí vai ficar essa parte branca aqui, né? Do slide. Então como que a gente pode corrigir isso daqui? Muito simples. Ctrl C, Ctrl V na imagem. Eu vou posicionar essa imagem aqui. Tá vendo que aparece uma linha vermelha pontilhada marcando, né, exatamente onde que é o fim. E aí eu tenho essa imagem como uma imagem de continuação, mas tá vendo que tá bem grosseiro, dá pra ver que é uma imagem continuada, né? O que eu vou fazer? Clico nessa imagem, vou aqui na opção de organizar, girar e eu vou colocar o seguinte, ó, inverter horizontalmente. E eu vou inverter horizontalmente. Quando eu coloco em modo apresentação, olha isso aqui. Já tá quase imperceptível ali que a gente tem essa continuação da imagem. É uma forma de espelhar a imagem para que você mantenha a mesma linha visual sem você fazer grandes alterações. Então eu vou só cortar agora essa parte da imagem que ficou para fora, claro. Né? A gente não vai utilizar ela, eu vou cortar até aqui. Até porque eu vou deixar sobrando um pouquinho, porque se eu quiser, eu ainda posso ó, aumentar aqui ainda mais. Ó. Olha só. E aí eu tenho aqui, pessoal, agora um espaço bem interessante para colocar esse texto. Concordam comigo? Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em inserir, caixa de texto,
E eu vou colocar o seguinte, ó. Venha para o lado PPT da força, que foi o que eu coloquei aqui, né, na minha apresentação que eu mostrei para vocês, certo? Agora é só a gente mudar aqui, né, para a fonte, né, que é a identidade do filme, que é essa daqui, ó, pessoal, Star Jedi. Esse é o nome da fonte, eu já vou mostrar para vocês onde que você baixa essa fonte, tá? Ó, Star Jedi. Então ficou até errado aqui, venha para o lado PPT da força. Então eu tô usando uma fonte Star Jedi, eu vou aumentar ela aqui bastante, ó. Aumentar aqui bastante ela. E aí, pessoal, eu posso posicionar ela da melhor maneira possível, tá? Eu posso deixar ela exatamente do jeito que ela tá aqui, ó. Venha para o lado PPT da força. Tá certo usar dessa forma, dessa maneira aqui. Ou eu posso simplesmente dar mais ênfase na parte que eu quiser. Então aqui, por exemplo, ó, venha para o lado, eu vou deixar menor, tá? Eu vou deixar menor. E o PPT da força eu vou aumentar bastante, porque eu quero dar mais ênfase nessa parte, né? Eu quero que as pessoas entendam que agora eu quero que elas venham para o lado PowerPoint da força. Então eu vou deixar desse jeito aqui. Eu só mudei, pessoal, os tamanhos, né? Pode ver que eu não fiz absolutamente nada aqui. Eu só alterei o tamanho aqui de cada uma das fontes para ela ficar melhor posicionada. Então essa aqui está sobrando um pouquinho, eu vou diminuir um pouquinho ela aqui, vou colocar 26, ótimo. E eu já tenho aqui aquilo que eu preciso. E agora é só, de repente, eu mudar aqui um pouco a cor de cada uma desses elementos para dar um pouco mais de destaque em alguma das palavras. Eu posso fazer aqui essa parte mais azul, né? Azul vai ficar um pouquinho apagado aqui, mas eu posso usar inclusive a cor do sabre que tá ali, né? Tá vendo? Ó? Eu venho aqui em mais cores, vou pegar o conta-gotas e eu posso pegar esse vermelho aqui do sabre, ó. Usar essa cor vermelha aqui se eu quiser, ó. Venha para o lado PPT da força. Dá para fazer isso também. Então são várias possibilidades aqui. Eu vou deixar por enquanto ele em branco aqui mesmo, tá bom? Então olha só, venha para o lado PPT da força, eu tenho praticamente a minha capa criada aqui, sem muito segredo, pessoal. Bem tranquilo de fazer. E aí você vai me perguntar, André, onde que eu acho essa fonte? Se você quiser usar exatamente esse recurso aqui, né, do Star Wars, eu vou mostrar para vocês, ó, esse site aqui, ó, pessoal, dafonte.com. Dafonte.com é um site bem interessante, ele é gratuito e você consegue encontrar uma infinidade de fontes para você poder baixar. Além do buscar, na pesquisa, eu vou colocar o seguinte, ó, Star Wars. Vou pesquisar pela fonte de Star Wars e ele já traz aqui para mim, ó, essa fonte que eu estou usando, Star Jedi. Tem uma até de ícones aqui, olha que interessante. Dá para fazer, gente, as possibilidades são assim, infinitas, dá para fazer muita coisa. Estou aqui com a minha fonte, é só eu colocar baixar, pessoal, ó. Eu vou pegar essa pasta aqui e agora é só eu encontrar, ó, Star Jedi. Ó, tá vendo? Eu vou pegar essa pasta aqui e vou instalar, é que agora ela já está instalada no meu computador, então vai aparecer substituir. Mas já está instalado, então é só você clicar em instalar que ela vai voltar aí para sua apresentação, tá bom? Feito a instalação dessa fonte, você vai fechar todos os arquivos do Office que está aí, tanto PowerPoint, Word, Excel, fecha tudo, depois abre de novo, porque senão ela não vai aparecer aqui para você. Então agora já está aparecendo. Então vamos seguir, pessoal. Agora é o seguinte, vou colocar mais um slide aqui, vou inserir um novo slide, tá? Por que eu vou colocar esse novo slide aqui? Porque agora a gente vai mudar completamente a imagem. Essa vai ser só a imagem de capa. Na próxima imagem, vou aqui inserir novamente. Vou aqui em imagens e vou procurar mais uma imagem que está aqui. Que é uma imagem bem legal que é essa daqui, porque eu quero dar um zoom nessa imagem. Olha só. Tá vendo que ele tem aqui dentro como se o Darth Vader está olhando para alguma coisa? Então agora eu quero colocar uma imagem diferente aqui, porque senão a qualidade da imagem não vai ficar boa, né? Olha só, porque essa é uma imagem que se eu aumentar muito o zoom dela, essa parte aqui não vai ficar tão visual. Então o que eu fiz? Eu peguei uma outra imagem, vou lá inserir novamente, imagens, imagem aqui. Vou usar essa imagem aqui dentro. E aí, olha só, como que eu faço para posicionar essa imagem aqui? Eu vou diminuir ela um pouco, tá bom? Clico com o botão direito, vou colocar formatar a imagem. Nas opções de efeito, eu vou aumentar as bordas suaves dessa imagem, ó. Não muito, né, para ela não desaparecer, mas olha só, vou aumentar só um pouquinho. Tá vendo? Olha só. E agora ela já está posicionada aqui, tá? Com uma borda suave aqui que já dá aquela sensação de que a nossa imagem, ela não é uma imagem adicionada. Eu vou até diminuir aqui um pouquinho, porque ela é uma imagem grande, né? Ela é uma imagem ultra wide. Olha só, para ela ficar bem posicionada aqui no olho mesmo do Darth Vader. E a gente já tem aqui a imagem que eu queria. Olha só, ela tá aqui e agora eu vou dar um zoom nessa imagem para que eu consiga utilizar. Vou clicar aqui com o botão, pessoal, só para agrupar. Então segura a tecla Ctrl, clica na imagem, segura o Ctrl e clica nessa imagem aqui também. Clica com o botão direito e coloca agrupar. Agora eu vou duplicar essa imagem.
na hora que eu duplicar essa imagem, agora eu vou aumentar no slide que eu dupliquei, ó, esse slide para que essa imagem que eu coloquei lá dentro do olho ali do Darth Vader, ela apareça aqui de forma completa, inteira no meu slide. E é só você aumentar ela o suficiente para que isso aconteça, né? Então, eu já aumentei aqui o suficiente, pronto. Ela já está aqui, vou só posicionar para ela ficar um pouquinho mais centralizada e tá ótimo. Deixa eu colocar aqui em modo apresentação para vocês verem. Olha só, ela está aqui. Eu quero que ele dê esse efeito de zoom. Como que a gente faz isso? É só a gente, desse slide aqui, número 3 que a gente acabou de fazer, clique em transições e coloca a opção de transformar. Ó, ele já vai dar esse super efeito de zoom aqui. Perfeito? Legal, pessoal. Então, olha só, vou duplicar de novo esse slide, porque eu quero fazer uma transição de um slide para o outro. E nesse slide que a gente duplicou, eu vou agora clicar em inserir formas e vou colocar um retângulo. Então, segurar aqui só para mim poder fazer um retângulo legal para mim posicionar ele aqui. Ó, coloquei o meu retângulo aqui. Clico com o botão direito nesse retângulo, formatar a forma. Vou colocar a cor preto e vou aumentar um pouquinho a transparência dele. Ó. Só um pouquinho de transparência. Tá vendo? Para dar essa diferença, eu quero que fique diferente porque agora eu vou colocar informações. Esse daqui é aquele famoso slide que eu chamo de slide de transição. É só para aparecer e depois ele vai escurecer. Vai ficar desse jeito aqui. Ele só escurece depois, tá bom? Então legal, pessoal. Uma dúvida que pode... O Shot Deck é um site onde você encontra cenas de filmes para você poder baixar. É só você pesquisar aqui em cima, ó. Aqui ele tá random, né? Então vai aparecer um monte, mas é só você pesquisar aqui por um filme e ele vai trazer para você aqui uma série de opções, que é bem interessante, principalmente para você que está buscando trabalhar com um filme específico. Se você consegue, se você buscar aqui, você consegue baixar vários e todos eles de forma gratuita. E em excelente, com uma excelente qualidade para você conseguir usar na tua apresentação. Então, deixa eu só fazer uma pesquisa rápida aqui. Eu vou colocar aqui, ó, um dos filmes mais bonitos, né, que eu já assisti, que é o filme de Duna. Olha só, a qualidade dessas imagens, gente, ó, tem deserto aqui, coisa linda. Então, é só você clicar aqui e baixar. Adriel, ele é gratuito? Sim, é gratuito, porém, ele tem um limite, ele acho que são de 14 dias, né? Depois de 14 dias, você tecnicamente deveria fazer um plano para você poder utilizar ele. Mas, né, acessa, faz uma conta, tem que fazer uma conta, né? Faz a tua conta, baixa as informações que você quer e se fizer sentido você ter a assinatura, né, para poder criar outras apresentações, é só você fazer. Mas de verdade, pessoal, aqui geralmente são imagens que você vai utilizar de forma mais pontual, né? Então não necessariamente você precisaria aqui fazer a inscrição ou fazer algum tipo de pagamento. Perfeito? Então vamos voltar aqui, vamos voltar para a nossa apresentação. Nossa apresentação está aqui agora, então você já sabe, essa imagem, por exemplo, ó, eu busquei nesse site, tá bom? Então olha só, estamos aqui agora com o nosso elemento principal aqui e, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou inserir um elemento em 3D. E essa é uma parte que eu tenho certeza que muita gente está esperando, porque vocês viram lá que tem um elemento em 3D aqui. Mas a gente pergunta, Adriel, onde e como que eu faço para buscar os elementos em 3D? Gente, dá para pegar aqui direto no PowerPoint. Se você clicar aqui em inserir modelos em 3D e você vai em modelos em 3D em estoque, você já vai encontrar uma infinidade. Olha isso aqui. Você vai encontrar uma infinidade de elementos para você poder utilizar, tá? Deixa eu pegar aqui um elemento aqui, ó, animais animados, né? Tem alguns aqui. Eu vou pegar esse tubarão aqui só para a gente poder explicar para vocês. Olha só. Coloquei para inserir e olha só, esse daqui é um elemento em 3D, pessoal. Olha aqui. Ele é um elemento em 3D, tá? Que você pode utilizar. Inclusive, esse elemento aqui, ele tem algumas cenas, né? Deixa eu colocar aqui, ó, cena 2. Vamos ver o que ele faz na cena 2. Ele tá nadando ali, né? Ó. Cena de número 3. Ele tá mordendo alguma coisa. Então, assim, tem algumas opções interessantes aqui de elementos em 3D. Dentro do próprio PowerPoint você consegue já buscar por uma infinidade. Tem muita coisa aqui mesmo que você pode usar, tá? E o PowerPoint vem atualizando isso aqui, tá? Então é legal você ficar de olho. Às vezes você olha, ah, Adriel, eu não tenho o que eu quero. Dá uma olhada, ó, materiais de escritório, algo novo que eles colocaram aqui. Não tinha isso daqui. Então tem muita coisa interessante aqui que dá pra gente ir usando, né?
e colocar na nossa apresentação. Mas como vocês podem ver, não tem nada aqui de Star Wars, né? Deixa eu colocar aqui inserir, ó, vou colocar inserir modelos em 3D este dispositivo. Porque eu tenho um modelo em 3D aqui que eu posso utilizar, ó. Acho que é esse daqui. Vamos colocar esse daqui. Selecionar, conceder acesso. Perfeito, olha só. E aqui eu tenho já o meu elemento em 3D. Olha só que interessante, pessoal, para mim poder utilizar aqui. E eu vou utilizar ele como vocês viram aqui, né, na nossa prévia. Eu fiz exatamente usando esse elemento aqui. Então é o seguinte, Adriel, mas esse elemento não está dentro do PowerPoint. Como que você fez? Tem um site, pessoal, bem legal, que é esse daqui, ó, Luma AI. O Luma AI ele tem um site que chama Genie. Esse site é muito interessante porque ele gera os elementos em 3D para você, também de forma gratuita. E assim, é bom aproveitar porque eu não sei quanto tempo eles vão manter ou deixar, né, esse site aqui de forma gratuita para você poder utilizar. Mas tem sim aqui a possibilidade de você gerar uma infinidade de modelos. É só você colocar o nome aqui, ó, tá até o último nome que eu usei, ó, Darth Vader's Head from Star Wars, ou seja, para ele poder criar aí para mim. Eu tenho aqui as minhas creations, né, os últimos elementos que eu criei, tá até aqui, ó, ainda salvo o elemento em 3D que eu fiz aqui do Darth Vader. Esse aqui não ficou tão bom quanto o outro, deixa eu ver aqui, que eu fiz, deixa eu ver se esse aqui tá um pouco melhor. Esse aqui talvez esteja um pouco melhor. E é o seguinte, você vai gerar, e aí quanto mais descrição, quanto mais informação você colocar, melhor vai ser o resultado. A gente está falando aqui de uma inteligência artificial, né? Então, quanto mais informações, melhor é o resultado que ela traz pra gente. Feito isso, olha só, é só você colocar aqui, ó, ele tem essa opção aqui mesmo, que tá GLTF, e é só você colocar para baixar no seu computador, que ele vai baixar no teu computador e você pode inserir no seu PowerPoint, tá? Aqui mesmo eu já tenho, eu já fiz esse, inclusive, já baixei aquele que eu mostrei para vocês. Deixa eu até mostrar como que ele fica aqui. Ele não ficou tão legal quanto esse daqui, mas e eu coloquei para inserir e olha só, ele tá aqui, ó. Já é aqui a cabeça do Darth Vader, né? Ó, eu já posso usar ela também, ó, dentro aqui da minha apresentação, se eu quiser, tá vendo? E é um elemento em 3D da mesma forma que eu mostrei os outros aqui para vocês. E aqui o grande segredo do 3D, pessoal, é você trabalhar com as movimentações em relação a ele, mas também trabalhar com as transições para que ele se movimente, né? Isso vai dar um movimento bem mais legal para o elemento. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em inserir formas, vou pegar um círculo e vou fazer um círculo aqui cobrindo esse elemento. Clica com o botão direito, clica com o botão direito aqui, coloca formatar a forma. No preenchimento eu vou deixar sem preenchimento e na linha eu vou colocar uma linha branca. Tá? Vou aumentar os pontos dessa linha aqui para 2 pontos, só para ela ficar um pouquinho mais visível, ok? E agora é muito simples, pessoal. Eu posso adicionar aqui do lado alguns pontos, marcadores, né? Ó, clico aqui de novo em círculo e vou adicionar 2 marcadores laterais aqui, tá? Esse primeiro e esse aqui também, ó. Só vou mudar a cor deles agora. Posso colocar azul, né? No exemplo que eu fiz eu tinha colocado azul. Aqui eu vou colocar branco para poder ter uma boa visualização aí. Aqui vou colocar branco, vou deixar sem linha. Eu já tenho aqui os meus elementos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar a escrita. Então, eu vou pegar, pessoal, vou até já pegar aqui o que eu já tinha feito, até para poder não poder levar muito tempo aqui na aula com vocês, ó. Eu vou pegar aqui o texto que eu já tinha feito e vou posicionar esse texto aqui. Vou só agora ajustar aqui o tamanho, né, que ele está com um tamanho de texto, uma fonte bem grande. Eu vou só selecionar elas aqui e diminuir aqui a informação textual, tá? Então eu já tenho aqui a informação textual e aí você pode colocar muito texto, tá? E quando eu falo muito texto, eu não estou falando para você fazer um documento, mas você pode colocar um pouco mais de informação textual que está aqui, desde que você consiga trabalhar bem com as animações, principalmente as animações de entrada, né? Para que você tenha aí uma boa visualização independente do público que você tem, independente se você está no evento, independente se você está numa reunião, mas para que as pessoas consigam entender de fato aquilo que você está falando para elas, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com essa questão de volume de texto nos slides. A minha recomendação sempre é: preciso colocar muita informação textual? Então trabalha com uma opção maior de slides, porque daí você consegue distribuir isso de uma forma muito melhor. Perfeito, pessoal? Então é o seguinte, tenho aqui já, né, o meu texto aqui, a minha informação. Deixa eu ver se ele está aqui centralizado. Legal, está bem centralizado. Tenho aqui a minha informação textual. O que eu vou fazer agora? Eu crio, pessoal, eu vou duplicar esse slide e eu faço algumas movimentações com ele. Tá vendo que eu dupliquei aqui?
Esse que eu dupliquei, o segundo, eu vou girar a cabeça dele um pouquinho para o lado, tá? E agora, esse elemento aqui no slide anterior, que é o de número 4, esse elemento aqui, que é o arco de storytelling, eu vou arrastar ele para que ele fique fora do meu slide, tá? Eu vou colocar ele fora do meu slide e esse aqui ele vai ficar dentro do meu slide. Até diminuir ele um pouco, ficou muito grande. Perfeito. E aí o que eu vou fazer, pessoal, agora? Eu vou colocar ele na transição transformar para ele poder fazer esse efeito. Ó. Ele já está aqui na transição transformar. Então, olha só. Slide anterior, eu tenho ele estático aqui, design de slides, certo? Quando eu passo para o próximo slide, ele vai girar para o lado e vai entrar o texto que eu deixei fora do slide. Lembra que eu deixei o texto fora do slide? Tudo que está fora do slide, eu estou trabalhando com ponto A e ponto B. Eu deixei lá no ponto A, quando eu giro, ele vai entrar dentro do meu slide aqui, tá bom? Ele entra no slide. E eu giro dessa forma, eu tenho um movimento de transição. E agora a gente duplica esse slide novamente, né? Por quê? Porque agora a gente vai trabalhar de novo com esse mesmo elemento em 3D, só que agora ele vai para outra posição. Ele vai ficar ainda maior em outro lugar. Então eu não preciso mais agora do círculo nem dos textos, né? Então eu posso excluir isso daqui. Tá? Eu vou excluir esses elementos. E agora o elemento em 3D, eu vou aumentar ele. Vou aumentar ele e vou trazer ele para cá, só que agora ele vai ficar virado para esse lado. Vou trazer ele virado para esse lado aqui, tá bom? Agora a gente vai falar sobre outras coisas aqui, mas eu também quero usar esse elemento em 3D, aproveitar que ele está aqui, para a gente aproveitar ao máximo esse elemento e usar ele de outras formas. Vou clicar em inserir agora, formas, vou pegar um retângulo com cantos arredondados, que é esse aqui. Nesse caso, esse elemento aqui no meu computador é um quadrado, então eu vou clicar aqui para poder criar esse retângulo. Não precisa ser tão grande, pode ser mais ou menos até aqui. Perfeito. Aqui, pessoal, tá vendo que tem um quadrado amarelo aqui em cima? Ó? É para mim conseguir definir o quão arredondado eu quero essa forma. E eu vou colocar ela aqui, que eu quero pouco arredondado, mas eu quero que ela fique mais próxima aqui do nosso elemento, tá bom? Clica com o botão direito, formatar a forma. Vamos deixar ele sem linha e no preenchimento a gente vai colocar um preenchimento na cor preto e aumentar um pouquinho a transparência. Como ele ficou na frente aqui do nosso elemento em 3D, é só eu clicar com o botão direito no elemento e colocar trazer para frente, tá? Porque eu quero ele exatamente assim. Eu posso até mudar a cor, em vez de preto, pessoal, eu vou colocar um cinza aqui, só para dar um pouquinho mais de contraste, né? Para não ficar aquela coisa muito, parece que não fez tanta diferença. Ah, agora sim, a gente tem só um cinza aqui. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou colocar minhas informações textuais agora. Né? Lembra que no nosso exemplo lá tinha uma questão percentual, né? Eu vou até colar ele aqui e vou trazer aqui esse percentual para esse elemento agora. Então aqui eu estou falando que 92% das pessoas preferem mensagens que soem como histórias, então eu posso usar esse percentual aqui para poder falar sobre esse tema. Tem até um texto de auxílio aqui, eu vou trazer esse texto para cá. Ó. Posso regular o tamanho para ficar de acordo com todo o resto aqui que a gente já tem na apresentação. E eu já tenho aqui dois elementos bem tranquilo de fazer, pessoal, bem fácil de fazer, bem tranquilo, para a gente poder utilizar. E aí o que acontece? Como eu já fui duplicando esse slide, ele já está com a transição de transformar, lembra? Então o que eu vou fazer? Olha só, passei para esse slide aqui, já fez a minha primeira transição. Passei para o slide seguinte, olha só como ele já movimenta e já entra essa outra informação. Essa informação lateral aqui, inclusive, ó, esses outros elementos aqui, a gente pode trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou o storytelling lá atrás. Ó. Eu vou clicar. Vou deixar ele aqui. Por quê? Porque no próximo slide ele vai entrar. Tá? Então, ó, sempre, para ele poder estar aqui, estou deixando ele fora do slide para ele fazer o movimento de entrar no meu slide. Então, de novo, ó. Agora, quando ele entra no slide, ele entra por fora. Olha que legal. Então, eu tenho esse movimento, essa transição para colocar aqui na minha apresentação, tá? Gente, bem tranquilo, né? Bem fácil. Eu falei para vocês que era bem fácil de fazer e pode parecer, quando a gente olha assim, algo, né, super difícil. Nossa, Adriel, mas parece muito difícil, eu não vou conseguir fazer. Mas dá para fazer sim, ó. Em pouquíssimo tempo a gente fez, ó, 1, 2, 3, 4, 5... 6 slides, sendo que aqui a gente pode colocar mais informação textual, aqui também dá para colocar mais informação e assim por diante. Então você começa a ter aqui muita informação que você já consegue trabalhar ela de formas diferentes. Então vamos supor que a sua apresentação ela tem um tema específico.
mas com os recursos, né, que eu já te mostrei aqui de transição, de animação, você também já consegue trabalhar na sua apresentação de uma forma diferente, né? Ou pelo menos fugindo um pouco, né, mais ali do tradicional, né, daquilo que as pessoas estão acostumadas a fazer. Então só recapitulando, tá? Essa apresentação aqui a gente usou uma fonte, né? Fonte Star Jedi, você consegue baixar lá no dafonte.com. As imagens dá para baixar no Shot Deck e o elemento em 3D dá para você fazer no luma.ai. Então a gente usou aqui um pouco da inteligência artificial e é o que eu sempre falo para vocês, a IA, gente, é muito poderosa, mas a gente precisa saber usá-la da maneira certa. Então eu usei um pouco de inteligência artificial aqui, mas trabalhei isso melhor usando o próprio PowerPoint, porque dessa forma a gente consegue ter o melhor dos dois mundos aqui, né? E ainda mais que agora a gente pode criar o elemento em 3D que a gente quiser, sem precisar ficar dependendo só das opções que existem aqui dentro do PowerPoint. E se você ficou comigo até aqui nessa aula, eu tenho certeza que de alguma forma esse conhecimento aqui, esse conteúdo, vai ajudar muito aí nas suas apresentações, tá? E eu quero aproveitar aqui para te fazer um convite, você com certeza já sabe, mas se ainda não sabe, esse é o momento para mim falar para você aqui sobre a Black Friday antecipada da Power PPT. Então, gente, olha só. Essa é a primeira vez, na verdade, que a gente está fazendo uma Black Friday com preço, né, com desconto mesmo de valor de investimento nos treinamentos. A gente fez no ano passado, mas foi algo só para aluno, só para renovação. Então, olha só, assiste aqui com calma, porque eu tenho certeza que algumas das ofertas que eu tenho aqui, são 4 ofertas no total, ela vai te atender, tá? Então, por exemplo, você pode estar assistindo aqui, Adriel, mas eu já sou aluno. Calma, porque você pode renovar a tua assinatura de qualquer um dos nossos treinamentos por um preço ainda melhor do que eu estou mostrando aqui. Isso é só para aluno, tá? Para quem é aluno, você consegue renovar. Se você ainda não é aluno, fica comigo, porque essa é a sua chance de entrar em um dos meus treinamentos com um preço sensacional aqui de Black Friday, e eu tenho 4 ofertas para mim mostrar aqui para que você consiga entrar em um desses treinamentos e dominar aí o poder de criar boas apresentações para vender as suas ideias. Muita gente acha que fazer uma apresentação é só ter slide bonito, é só fazer... Gente, na verdade não, tá? Criar uma boa apresentação é você saber pensar. Olha só essa aula que eu acabei de fazer aqui para vocês. Eu criei uma estratégia por trás da minha apresentação. Já que eu preciso falar das vantagens, como que eu posso fazer isso da melhor maneira possível? Vou criar uma apresentação temática, onde eu falo venha para o lado PPT da força. Então existe todo um conceito que eu utilizei para criar essa apresentação. E é isso que você precisa pensar, tá bom? Então olha só, primeira oferta, eu vou direto ao ponto aqui, tá? A primeira grande oferta aqui que eu estou oferecendo para vocês é o seguinte: o método Power, que é o meu treinamento principal, tá? Que é o meu treinamento assim mais completo, digamos assim, porque eu falo de storytelling, falo de visual dos slides, falo de PowerPoint e falo de oratória. O que é o storytelling, Adriel? Como você pode construir a tua apresentação de forma memorável, usando narrativa de história, da mesma forma que o Steve Jobs fazia, para que você consiga conectar suas ideias da melhor maneira possível e deixe as pessoas viciadas no seu conteúdo. Storytelling. Visual dos slides, porque a gente vai trabalhar sobre os conceitos visuais. Então, por que que esse elemento fica melhor posicionado dessa forma do que o outro elemento? E esse visual dos slides são conceitos do design para que você consiga aplicar em qualquer coisa, em qualquer tema, em qualquer apresentação, até mesmo para criar conteúdo para rede social você consegue aplicar esses conceitos visuais. E claro que tem a parte mão na massa, a gente teve agora uma belíssima amostra, né? Mostrei para vocês agora como construir um slide. Tem muitas aulas aqui voltadas para o PowerPoint, a PowerPoint aberta, a gente mexendo o PowerPoint para você poder criar boas apresentações. Mas de nada adianta você ter storytelling, visual dos slides, PowerPoint, se você não sabe se comunicar bem na sua apresentação. Seja numa reunião, seja numa palestra, seja numa aula, é importante que você saiba se comunicar com clareza. E é por isso que nós temos aqui um módulo de oratória, de comunicação, para você arrebentar aí na hora de criar as suas apresentações e entregar essa apresentação verbalmente para as pessoas. Então olha só, esse treinamento, pessoal, ele sai por R$ 597 reais, né? Esse é o preço normal dele. Talvez você está assistindo aqui, você é aluno, você sabe disso, que o valor dele fixo é R$ 597 reais. Porém, na Black Friday a gente está com 20% off, então você compra por R$ 477 reais. Calma que eu guardei a melhor oferta para o final, antes de você decidir já entrar no método Power. Calma, tá? Se você está assistindo já é aluno, também você consegue entrar em contato com o nosso suporte, tá? Por você já ser aluno, você tem acesso a uma renovação por um preço ainda melhor do que esse que eu estou mostrando aqui. Perfeito? O que você vai aprender no método Power? Pessoal, essas aqui são algumas apresentações, são só algumas, são mais de 130 aulas
Imagina isso, são 130 aulas, é muita aula. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês é somente uma das aulas, onde eu mostro esse case desse aluno que fez essa apresentação. Isso é um case real, tá, pessoal? Isso é uma apresentação de 2021, inclusive, que um aluno procurou a gente criou essa apresentação para ele, ó. Tem elemento em 3D que eu mostrei para vocês do PowerPoint. A gente fez também alguns modelos voltados, né, para quem trabalha aí, para quem precisa criar apresentações mais técnicas, né? Como que a gente deixa uma apresentação de história mais interessante? Tem como você fazer isso também. Tem como você apresentar produtos ou temas da sua apresentação. Imagina que isso aqui é uma agenda que você vai mostrar na sua apresentação, dos temas que você fez, das entregas do seu projeto. Dá para você utilizar esse mesmo modelo aqui também, é uma aula que a gente tem lá dentro do treinamento, para você poder criar melhores apresentações, dando direcionamento para o teu público para a informação que é mais importante. Olha isso aqui, estratégias de vendas. Em vez de fazer aquele slide mais padrão, né, sobre estratégias de vendas, olha só como dá para a gente trabalhar isso de uma maneira melhor. O Oscar, né? Isso aqui foi uma apresentação que eu fiz também, foi super sucesso, tem aula completa dela aí. Essa apresentação está dividida em 6 aulas, só para você ter uma ideia da quantidade de coisas que a gente vai ensinar aqui, porque você consegue aplicar ela de várias formas diferentes, né? Não só nessa apresentação em si, mas você consegue usar isso de maneiras assim diferentes, em temas diferentes, de formas diferentes. Olha, pode ver que eu não estou clicando em nada, ela está passando aqui de maneira automática. Então o PowerPoint é uma ferramenta muito poderosa, pessoal. Inclusive a própria Microsoft ela fala que nós não utilizamos nem 10% do que a ferramenta é capaz. Então olha só as possibilidades e a quantidade de coisa que a gente consegue fazer no PowerPoint, que muitas vezes nem a gente mesmo sabe, né? Então olha só, o método Power é tudo isso aqui que eu mostrei para vocês. E nós temos também o IA Apresentações. O que é o IA Apresentações, gente? Inteligência artificial voltada para apresentações. Eu não fiz agora para vocês gerando, né, alguns elementos em 3D só usando inteligência artificial. Imagina agora que eu tenho aqui um treinamento só para falar dessas ferramentas. Essa aqui foi só uma ferramenta, aqui existem diversas outras ferramentas que vai te trazer mais agilidade, vai te gerar até 3 vezes mais agilidade do que em atividades que muitas vezes você demora muito mais tempo para fazer, você consegue fazer 3 vezes mais rápido. Ferramentas para gerar imagens, para gerar texto, para gerar elementos como esse que eu mostrei aqui, como construir o seu conteúdo, ajudar a construção do seu conteúdo usando a inteligência artificial e, claro, como combinar essa inteligência artificial com o PowerPoint, porque eu não acredito, pessoal, que a IA vai fazer tudo sozinho para você, tá? Isso de verdade não é o ideal, inclusive. O ideal é que você consiga humanizar isso de alguma forma. Então, como combinar a IA com o PowerPoint para você criar apresentações ainda melhores? O treinamento de IA, o preço fixo dele é 299, tá com 20% off, 239. Gente, esses valores que eu tô falando aqui para vocês é só durante a Black Friday. Ou seja, você tem até o final aqui do mês, até 30 de novembro, para adquirir esses treinamentos. Depois disso, não adianta vir pedir desconto, porque a gente não vai dar. Então é preço de Black Friday, tem que aproveitar para comprar na Black Friday. Algumas apresentações que nós ensinamos a criar lá dentro do IA Apresentações. Essa aqui é fantástica, né? Tá vendo que tá chovendo? Tem uma chuva ali, né? E a chuva ela não passa pelo personagem, tá vendo, né? O personagem não está sendo afetado ali pela chuva. E a gente tem uma transição legal aqui para falar sobre... É uma apresentação que a ideia aqui é falar sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Então a gente tem aqui uma transição também para entrar numa timeline, para poder falar um tema de cada vez, aquilo que eu falo para vocês que é bem importante, né? A gente tem um tema de cada vez. O conteúdo dessa apresentação, bem como as imagens, foram geradas usando inteligência artificial. Todas essas imagens aqui foram geradas usando IA. Aqui também a gente fez uma apresentação também com uma imagem gerada, né, por inteligência artificial, falando sobre as Smart Cities, né? Então uma brincadeira também. E tem aquelas apresentações mais técnicas, né, que as pessoas falam: "Ah, Adriel, mas a minha apresentação tem gráfico, né? Será que eu consigo usar?" Essa aqui é uma apresentação que a gente fez também usando a inteligência artificial, com esse gráfico animado aqui para a gente poder fazer de uma maneira mais dinâmica, né? Então mostrando ali a evolução que tem esses valores ali ao longo do tempo. E a gente tem aqui, claro, as imagens que são geradas por IA, que são aquelas imagens que a gente consegue colocar um pouco da nossa criatividade ali para a IA ajudar a gente a imaginar aquilo que a gente quer, né? Então isso aqui, por exemplo, tem uma história legal que eu fui no museu e eu vi uma arte. Essa arte, esse quadro, né? Ele tinha umas pinturas. A forma da pintura era como se fosse um pincel, assim, bem, né? Bem tinta a óleo mesmo, igual essas aqui. Eu falei, se eu conseguir criar ali, né? Uma arte, né? De alguns cantores, né? Famosos ou algumas celebridades. Será que dá para fazer isso? Eu fiz toda a descrição, né? Dessa arte que eu vi no museu e coloquei para IA e ela fez isso daqui. Então, olha isso, parece de fato
uma obra de arte, né? Dependendo aqui da qualidade da imagem, dá para fazer um quadro com isso daqui e fica sensacional. Isso aqui também é uma imagem que foi gerada por inteligência artificial. Você vê que cada vez mais, né, pessoal, a IA, todas as imagens aqui foram geradas por inteligência artificial, né? Então você vê que cada vez mais a IA ela tem conseguido, né, criar imagens que fica difícil, se você vê elas de forma isolada, você identificar se foi ou não gerado por IA. E a parte boa disso é que você não precisa ficar mais horas ali criando, né, buscando aquela imagem perfeita para colocar na sua apresentação. Você pode simplesmente criá-la com uma inteligência artificial. Igual a gente fez agora com o nosso logo ali, o nosso 3D do Darth Vader. Imagina eu ficar procurando isso. Eu fui lá para a IA e falei, cria para mim. Ela criou e eu usei na minha apresentação. Muito mais prático, muito mais simples e muito mais direto ao ponto, tá? Inteligência artificial é o curso aqui que com certeza vai potencializar ainda mais a criação das suas apresentações. Mas você pode estar chegando agora e falar o seguinte, Adriel, eu não tenho muito tempo para criar apresentação, achei legal os treinamentos, mas eu quero ter acesso a templates prontos, né? Ou talvez você queira os cursos, mas também quer o template pronto, porque, pessoal, nenhum dos treinamentos que eu estou falando aqui para vocês, eles são completamente isolados, tá? Então, tudo que você encontra no método Power, você só encontra no método Power, você não vai encontrar em nenhum outro lugar, nenhum outro treinamento. O que tem no IA Apresentações, só tem no IA Apresentações, você não encontra ele em nenhum outro treinamento. Os templates que estão no combo de templates só estão no combo de templates, você não encontra eles em nenhum outro lugar. Então aqui no combo de templates eu juntei 3 produtos que eu tenho. Os apresentações premium, os slides magnéticos e os super slides. São 3 pacotes de slides que a gente tem aqui. Eu juntei todos eles, deu mais de 30 modelos completos e editáveis em PowerPoint. Somados esses modelos, são 30 arquivos de PowerPoint, tá? Dentro de cada arquivo a gente tem vários o quê? Slides. Então somando isso daí dá mais de 600 slides. Acho que dá bem mais, na verdade. Então dá mais de 600 slides, todos eles editáveis, com aula passo a passo te mostrando como editar cada um deles. Eu não fiz uma aula aqui para vocês? Aqui é a mesma coisa, eu vou ensinar passo a passo como editar os slides. Aí não é criar, tá bom? É editar esses slides. Vamos lá, esse combo de templates, eu juntando todos esses produtos, pessoal, ele sai por R$413. Porém, na Black Friday ele está com 30% de desconto, vai sair por R$289. Alguns modelos que tem aqui, pessoal, ó, esse aqui é um modelo mais, você pode ver que esse aqui é um modelo que é um modelo mais tradicional, então tem de tudo lá dentro, tá? Então aquele modelo mais para você usar ali, de repente, no dia a dia de uma empresa, tá corrido, não sabe como fazer, pega o modelo, coloca as suas informações e vai pro jogo. Tem aquele que é um pouco mais disruptivo, né? Que a gente fala aqui de reporte de projeto, mas pode ver que ele já traz aqui uma astronauta, cores mais vibrantes, que dá para você utilizar também, ao mesmo tempo que, olha só, dá para você fazer gráfico, colocar big numbers, trazer uma lista de menu aqui que pode ser uma agenda, pode ser uma substituição aqui interessante para os bullet points, tá bom? Esse aqui já é outro modelo que a gente também trabalha com formas diferentes. Essas imagens aqui, pessoal, elas têm uma coisa interessante, que é isso daqui, ó. Você pode pegar essa imagem, tá vendo, ó? E eu deletei ela. Tá vendo que tá aparecendo um clique no ícone para você adicionar a imagem? Eu posso vir aqui e escolher qualquer imagem. Eu vou até pegar uma dessas imagens do Darth Vader que a gente estava usando e olha só, ela já tá aqui a imagem, ó. A imagem que estava lá, eu vou até ajustar aqui só para aparecer o Darth Vader. Essa não é uma imagem aqui. Pronto. Já tá aqui a minha imagem, tá vendo? Ó, com 2 cliques eu fiz uma edição. Então ele foi criado, pensado para ser prático, rápido e eficiente. Agora já mudei completamente. Ela estava uma apresentação mais corporativa, viu como já mudou? Agora ela já é uma apresentação mais temática. Então, independente de qual tema você atue hoje, você consegue criar adaptações poderosas aqui com esses modelos, tá? Tem muita gente que não entende isso. Ó, já tem os ícones, já tá com as animações, tem a forma de você estruturar aqui o seu conteúdo, aquele slide de transição para você poder mudar de tema, ó que interessante. E todos na mesma ideia. Você pode deletar a imagem, colocar outra imagem, só mudar o texto, né? Esse aqui é um slide bem legal, já está organizado. Olha como ele já está organizado. Você não precisa ficar alinhando, fazendo alinhamento. O máximo que você vai fazer aqui é substituir os ícones, se você quiser trazer ícones bem direcionados para aquilo que você vai falar. Substitui esses ícones e você também já tem uma apresentação pronta. E tem, claro, né, aquelas apresentações temáticas também, como essa que eu mostrei aqui. Tem 2 apresentações de Star Wars aqui nesse pacote e tem também o marketing digital aqui relacionado aqui, né, fazendo uma inspiração com Stranger Things. Além dessa de Stranger Things, como eu falei, tem 2 apresentações de Star Wars, tá? Eu mostrei uma aqui de Star Wars, tem 2 apresentações prontas aqui nesse pacote também. Então você pode ver que são apresentações que tem vários slides, aqui eu estou mostrando só alguns, né, pessoal? Não estou mostrando todos, até porque senão a aula vai ficar muito longa,
mas tem várias opções aqui para vocês poderem utilizar na apresentação de vocês. Eu tenho certeza que vai contribuir demais aí na hora de criar os seus slides, tá bom? E como eu falei para vocês, eu deixei aqui, gente, o melhor pro final. Deixei a melhor oferta pro final, tá? Então, eu mostrei aqui para vocês os nossos principais produtos. Método Power e apresentações, combo de templates. E aí você pode falar o seguinte, Adriel, gostei de tudo, quero comprar tudo. Olha só, o Power Combo, que é essa opção de você comprar tudo aqui, aproveitar a promoção, ele é o que você mais vai ter desconto, porque a gente vai dar um 35% de desconto em tudo. Então o método Power que era 597, o IA apresentações 299, o combo de templates 413 e você ainda leva de bônus a oficina de criação. A oficina de criação eu fiz ela alguns meses atrás, tá? E ela é uma oficina onde eu fiz um aulão falando da inteligência artificial. São 3 horas de aula, com direito a template, certificado, onde eu crio uma apresentação do zero usando a inteligência artificial, do zero, completa, tá? Então são 3 horas de conteúdo. Tem uma palestra minha inédita sobre inteligência artificial de 1 hora de duração, que é uma palestra que eu já fiz aqui para algumas empresas, inclusive, e tem essa parte prática onde eu vou criar uma apresentação do zero. Então, gente, tá bem legal aqui esse combo, tá? E é onde a gente vai dar o maior desconto. Você comprando esse combo aqui, você tem acesso a tudo que você precisa para transformar a tua apresentação. Você simplesmente não vai precisar de mais nada. Então, olha só, esse combo, ele sairia no preço normal por R$ 1.300. R$ 1.300. Só que aqui ele vai sair na Black Friday por 12 vezes de R$ 90, 90,08 aqui. Ou R$ 850 à vista com 35% de desconto em tudo, tá? E você ainda leva o bônus oficina de criação. Então você ganha mais desconto do que você comprar de forma individual. E você ainda ganha um bônus da oficina de criação. E, gente, só na Black Friday, tá? Não adianta depois, Adriel, eu quero, não vai ter desconto. Por quê, pessoal? Essa questão do desconto é muito complicado porque a gente precisa sempre respeitar as pessoas que se sacrificaram para comprar aqui no período de desconto, né? Então eu não posso oferecer esse desconto para vocês depois. Então aproveitem, tá bom? Aproveita a oportunidade para que você transforme a tua apresentação. O que eu sempre falo aqui, pessoal, é que a minha ideia aqui sempre da Black Friday é conseguir ajudar o número maior de pessoas, tá? Que eu consegui. Para que vocês consigam, de fato, ter acesso a esse treinamento, a esse conhecimento, para transformar a apresentação de vocês. Porque eu sempre falo que a forma de criar apresentações, ela mudou. A forma como as pessoas criam apresentações hoje, ela não funciona mais. E a forma como você cria a tua apresentação, ela é muito importante porque é a maneira como você vende o seu trabalho. Como você quer ser visto pelas pessoas? Como você quer que as pessoas te enxerguem numa reunião, numa palestra, numa aula? Como você quer ser visto? Isso passa por uma apresentação, é a forma como as pessoas vão te enxergar. Então, por isso que é muito importante você conseguir vender a sua ideia da melhor maneira possível. As suas ideias merecem uma grande apresentação, então por isso que é importante você aprender como criar uma grande apresentação para vender melhor as suas ideias e as pessoas conseguirem te enxergar e ver o profissional que você é. Isso aconteceu comigo, pessoal, em toda a minha trajetória profissional, tá? As apresentações, elas foram, assim, fundamentais para que eu chegasse onde eu estou hoje e para que toda a minha trajetória, né, tudo que eu vivi para chegar até aqui, foi muito. As apresentações são uma das habilidades mais importantes, porque era a maneira das pessoas verem o profissional que eu era, a forma como eu trabalhava, as entregas dos meus projetos. E hoje eu sempre falo o seguinte: eu ensino aqui, pessoal, aquilo que eu vivi e vivo na pele, skin the game total. Eu vivi apresentações no ambiente corporativo por 12 anos, trabalhei 4 anos na Editora Abril, depois mais fiquei 2 anos, né, viajando, fui para os Estados Unidos, aprender sobre storytelling, depois fui para a Argentina também, que inclusive foi uma viagem que eu fiz por conta de uma apresentação, fui aprovado depois de fazer uma apresentação. Na Argentina eu trabalhei numa fundação, com marketing, aprendi a falar espanhol. Enfim, depois trabalhei 5 anos na TV Globo. Em todos esses lugares que eu passei, sempre fui referência na criação de apresentação. Eu sei exatamente o que funciona e o que não funciona quando você faz uma apresentação. E agora, como empreendedor, eu estou há 5 anos empreendendo já. E sem dúvidas nenhuma, assim, todo esse conhecimento que eu já tinha acumulado com o meu conhecimento de empreender, trouxe ainda mais riqueza de detalhes para essa habilidade que só a cada dia que passa ela se torna mais importante. E por que isso? Porque eu já atendi grandes players, né? Então quem me acompanha lá sabe, já atendi o Thiago Nigro, já atendi, já criei, né, e treinei palestrantes aqui para o TEDx, já atendi também outros players, né, do mercado, não só do mercado digital, mas também outros atletas que hoje são bicampeões olímpicos, enfim. Então tem muita gente aqui que a gente já trabalhou
E a gente com certeza consegue contribuir muito com a nossa expertise na criação de apresentações. E além disso, como né, vocês podem ver aqui, eu faço muito treinamento em company, né? Então aqui estão só algumas das empresas que esse número já cresceu bastante. Não tem nem metade aqui, mas são algumas das empresas que eu já atendi na criação de apresentações. Então eu vou até a empresa para treinar as equipes, treinar os times para que eles sejam capacitados na criação de apresentação. Globo, Eletrobras, Vivo, Suzano, BV, SBM, RPC, Invista, Cargill, enfim, entre tantas outras aqui, são algumas das empresas que já contrataram os nossos serviços, tá? Então, se você está assistindo isso aqui, tem interesse numa palestra ou de repente em levar esse treinamento em company para o seu time, também existe essa possibilidade, tá? Pessoal, seguinte, aproveitem a promoção de Black Friday. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para vocês acessarem o site com todas as ofertas que eu mostrei aqui para vocês. Aproveitem para garantir aí a tua vaga com desconto especial, porque ele só dura esse mês de novembro. Dentro da nossa página de vendas, tem também um botãozinho ali para você poder tirar qualquer dúvida que você tiver com o nosso time. Tá? O nosso time está de plantão aqui para atender vocês. Então, Adriel, eu tô com dúvida, não sei se esse curso é para mim, não consegui entender, quero mais detalhes. Clica no botão do WhatsApp que as pessoas vão te ajudar. Adriel, gostei da sua ideia de treinamento em company, quero treinar o meu time. Clica no botão de WhatsApp também que a gente vai te passar todos os detalhes, tá bom? Para a gente poder finalizar aqui, lembrem-se sempre, as suas ideias merecem uma grande apresentação. Vejo vocês do outro lado.